Boa noite a todos. Como a irmã disse, então, eu me chamo Daniel e estou de volta, aqui no distrito e aqui hoje aqui na nossa sede aqui, Santo Ifigênio. A minha igreja raiz ali foi a Barreirinha, a primeira igreja que eu frequentei, porque eu fui batizado, acho que 15 anos atrás, no pequeno grupo pertencente ao Bom Retiro, ali no Taboão, e ali eu fiquei um pouco, daí fechou, Inclusive tem uma história bacana, olhando aqui para o nosso irmão Eupídio, aí depois eu conto. Eupídio, um grande amigo. Então, daí, frequentei ali a Barreirinha, depois que fechou, que era próximo de minha casa, e aí acabei me mudando para o Jardim Paraíso. Fiquei lá um tempo, e agora estou morando a 2, 3 quadras da igreja da Barreirinha. Nós estamos ali, e voltamos para o distrito. E hoje fui convidado a vir trazer a mensagem para os irmãos. E antes de abrir a Bíblia, eu não consigo mais, ultimamente, começar uma mensagem sem falar e sem abrir a Bíblia primeiro em João 15:5. Eu quero que os irmãos, então, abram a Bíblia em João 15:5 para nós orarmos. E daqui eu quero partir a mensagem de hoje. Nós vamos ter uma mensagem de meditação bem rapidinha, mensagem de quarta-feira, porque o culto ele já começou, nós já louvamos a Deus. Quarta-feira maravilhosa, Também é um culto de oração, onde a gente fala com Deus ali, canta louvores, faz os nossos pedidos, agradecimentos, E essa parte também ela não é menos importante, é onde a gente vai abrir a palavra de Deus e Ele vai falar com a gente. E ultimamente eu não começo um sermão mais, eu não consigo sem antes abrir em São João 15, não será o tema central da mensagem de hoje, mas eu não consigo. Então, confesso, irmão, nós vamos começar aqui em São João 15:5. Ao acordar de manhã, esse texto já me vem, a primeira coisa na minha mente. São João 15:5. Eu quero que, a partir de hoje, então, que ele comece também a fazer parte da sua vida. E eu vou te explicar o porquê, antes de começar a mensagem. É um verso muito conhecido, São João 15, verso 5, ele diz assim, um parênteses aqui. Eu quero orar com os irmãos, cruze suas frontes, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento maravilhoso, em que nós estamos aqui, em família, reunidos para juntos buscar ao Senhor. Que o Senhor fique com cada um de nós neste momento, abra o nosso entendimento, todos que estão aqui reunidos, que viemos aqui para te prestar cultos, e também aqueles que estão em casa, Senhor, que o Senhor seja com eles, ali no seu cantinho, aconchegante do lar, que o teu Santo Espírito seja com cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Eu estou meio atrapalhado, porque quem aqui, não aprendeu a andar de bicicleta depois de grande? Aí pequeno é fácil. Mas andar de bicicleta depois de grande fica ruim, você cai uns tombos, E eu comecei a andar de bicicleta agora, está ruim de aprender a usar o óculos, Comecei a usar óculos agora e daí eu me atrapalho às vezes aqui, começo a ler, forçar a minha vista com óculos no bolso. Então me lembrei aqui, São João 15:5. É um verso bastante conhecido, diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sempre conheci pé de uva, não sabia que era uma videira. Quando eu falo videira, eu fiquei assim, E é muito usado na Bíblia, e aqui especificamente assim, fala de Jesus. Do pé de uva, aí depois eu falei, mas por que videira? Videira nasce uva? Não. Eu sei que do pé de uva nasce uva, da videira tem que nascer vida. Por isso que aqui, então, a gente tem que entender que essa videira só pode ser Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Nós falando de fé, hoje eu quero falar de fé, eu quero falar sobre esperança. Porque algumas pessoas, elas levam essa palavra fé de um sentido tão banal assim, que não traz o verdadeiro sentido que ela tem. A palavra também esperança também pode ser usada de uma forma que não traz o significado real.
E esperança, se você não tem esperança, em algum momento da sua vida você vai viver em desespero, porque o contrário dela é desespero. E não existe fé sem esperança. A esperança ela tem que ter, ela tem que acompanhar junto, ela tem que andar junto, porque fé é certeza. Se a pessoa titubear, o Senhor não tem prazer nela. Em Hebreus 6, né? Hebreus 11:6, ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora então eu quero, irmãos, começar a mensagem de hoje, dando um contraste em duas histórias, em duas passagens bíblicas ali em 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu vou primeiro 7:14, depois a gente vai voltar um pouquinho, depois avançar mais um pouco, mas vai ser bem rápido, só para a gente entender um pouquinho disso que eu falei. 2 Crônicas 7 também é muito conhecido, né? O verso 14, que é uma mensagem maravilhosa e poderosa. Segunda Crônica 7:14, então, eu leio aqui dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei até a sua terra. Continuando diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que ordenei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Promessa maravilhosa. E essa promessa foi de Deus ao seu povo. Era tudo isso que ele queria, o desejo dele para esse povo. E eu acho muito bonito aqui no início também, quando a consagração do templo, a gente quando fala do templo, a gente, quem já leu, entende, vê ali que Davi então quis fazer, né, esse templo maravilhoso para Deus. Ele olha e fala, moro em palácio, eu sou o rei aqui, eu moro em palácio, e ainda não existia um templo bonito para morar de Deus, e Davi conhecia a grandiosidade desse Deus, e amava esse Deus, ele queria então um lugar bonito para ele. Mas então a gente sabe que ele não pôde, e aí então seu filho pôde fazer isso. No capítulo 7, verso 1, continuando a leitura, diz assim, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Bonita essa parte final, toda essa cerimônia feita, imagine. Ali quando você discorre por toda a leitura, que cerimônia maravilhosa. O Senhor confirmou a presença ali no templo. Ele falou, não, eu estou aqui com vocês. E aí depois dessa passagem, antes ali um pouquinho, da passagem que a gente leu, de 7:14, que é o verso mais conhecido, eu acho interessante que Salomão, então, depois de tudo aquilo ali, Deus pegou, quando ele acorda de madrugada para orar, para falar com o Senhor pega e chama ele e conversa com ele. Aqui no texto, nós não vamos ler tudo, senão vai passar muito tempo. Aí ele faz a promessa. Essa promessa ela é feita ali no início dela, Deus falando com ele, aparece o Senhor para Salomão, depois de toda a cerimônia feita, lá no seu quarto, em oração, Deus fala com ele, fala, olha, aí ele faz essa promessa.
E continuando a leitura, ele fala, olha, mas se vocês desviarem dos meus caminhos, não obedecer, aí ele fala o que vai acontecer. E a gente sabe que eles desobedeceram. É uma história linda ali, a gente vê então se cumprindo na vida de Davi, de Salomão. Deus mostra presente para eles, mas aí eles não cumpriram. E aí a próxima leitura nós vamos fazer no capítulo 21, que um contraste com isso, aí foi dividido os reinos e uma pessoa que se destacou. Uma pessoa se destaca, não existe meio termo para Deus. Existe uma pessoa que se destaca por um lado, fazendo a coisa certa, e a outra pessoa se destaca fazendo a coisa mal feita, fazendo errado. E aqui a história contada aqui é de Jeurão, no capítulo 21, 2 Crônicas 21, nós vamos ler aqui a partir do verso 16. Falando ali de Jeurão, como foi o reinado, a Bíblia conta ali os reinados, os reis, os tempos ali deles, mas esse foi um que se destacou de uma forma. No verso 16 diz assim, ó, despertou, pois, o Senhor contra Jeurão, o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os seus bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de tudo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, a cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Que tristeza. Foi sem deixar saudade. Era um homem mau. Eu poupei um pouquinho aqui do tempo, a história é longa, que fala de tudo que ele fez, as coisas terríveis que ele fez. E aí quando ele morre, já viu aquela história que todo mundo quando morre fica bom, fica bonzinho, né? Ninguém vai ver ninguém no velório falando mal da pessoa. Morreu, ficou bom. Esse foi a única pessoa que eu vi até hoje que ele morreu sem deixar saudade. O velório dele, eu acho que nem foi ninguém ver. Né? Porque foi uma pessoa perversa. Ele desobedeceu completamente às ordens do Senhor. E aí a gente percebe que o povo de Israel, então, foi se desviando por causa das atitudes desse homem, e ele foi sem deixar saudade. Para a gente meditar como está a nossa vida, se ela está ligada nessa videira, nós temos vida, porque quando não está ligada na videira, não tem como ter vida. Em João também, no capítulo 14, capítulo 4, João 4. João 4. Quero fazer uma outra comentário. João 4. Fala ali da história da mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaritana, chamada Sicar,
perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Replicou-lhe Jesus: se lhe conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá de me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como que é tirar do poço, é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. Eu vou parar por aqui. Aqui nessa passagem, ele despertou, né, tudo o que aquela mulher precisava naquele momento, que a vida dela ali fala de que numa hora nona, então ele estava cansado da viagem, era próximo ali ao meio-dia, e a hora sexta, né, próximo ali do meio-dia, e ali ele estava cansado, no sol escaldante, não tinha nada por perto. Então aquela mulher também provavelmente vinha de longe, porque talvez ele teria mencionado: ó, tem uma casa ali próximo, vê se tem alguma coisa ali para a gente fazer uma ceia, né? Mas não, ele pediu para que eles saíssem, porque ali ele queria um momento a sós com aquela mulher. E ali então encontrou aquela mulher que ela tinha que vir ali todos os dias buscar água, porque sem água, né, que Jesus também menciona em algumas partes, ele é mencionado como a água da vida, e é a água viva aqui nesse texto, que sem ele também nada nós não podemos fazer. Esse mundo tem trazido tantas coisas e colocado ao nosso redor, tem trazido tantas prioridades para nós, nos cegando quanto àquilo que é urgente da nossa vida, e a gente passa a nossa vida inteira planejando coisas e correndo. O tempo parece que vai acelerando a cada dia. Se a gente conversa com o irmão, a gente fala que a nossa prioridade é o reino de Deus, que a nossa prioridade são as coisas de Deus, mas se você parar e ser sincero com você mesmo, e ver os planos que você faz, dificilmente vai ter um pouquinho ali para Deus. Mas a nossa mensagem central é dizer para o mundo que acreditamos, temos a certeza, a fé, que Jesus está voltando. Mas será esse momento que a gente tem que parar e olhar para dentro da gente, até que ponto eu estou sendo sincero comigo mesmo? Os meus projetos, eles estão sendo realmente com foco na pregação desse evangelho, para que Jesus nos meus dias volte como pregou os apóstolos? As cartas de Paulo, a gente vê, né, a forma em que ele era e o que o evangelho se tornou. Quando ele passou a beber dessa fonte, que era Jesus Cristo, ele se transformou em outras pessoas. Ele disse que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A gente conhece as histórias, as cartas dele. Ele deixou tudo mesmo para viver realmente esse evangelho, porque nas cartas dele a gente percebe ali na Bíblia que Jesus ia voltar, ele tinha certeza de voltar nos seus dias. Se nós, né, vivêssemos realmente essa mensagem da forma em que nós deveríamos viver, colocassem a prioridade, né, da pregação, do nosso estilo de vida, da forma em que nós temos essa mensagem tão central na nossa vida, né? Ali então Jesus, junto com aquela mulher, ele pega e dá essa mensagem para ela, né, que ele era a água viva, e ali desperta ela. A história diz que ela abandona o seu cântaro e corre para chamar, e ali ela prega essa mensagem.
Jesus, então, tem a oportunidade ali de mostrar, né, a mensagem para muitas pessoas. E nós, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para mostrar Jesus para essas pessoas? Nós vivemos hoje, aí há quase 2 anos, né, um distanciamento. As igrejas estão, hoje aqui tem um bom número de pessoas, por ser uma igreja grande, tem um bom número de pessoas. Algumas igrejas por aí tem um pregador e a sua família. As pessoas, por causa do distanciamento, elas se afastaram do templo. Aí alguns teorias dizendo, né, mas eu não preciso para servir, por isso que aumentou bastante a apostasia. Eu não preciso de um templo para adorar a Deus. É verdade que eu não preciso. Mas a Bíblia, ela fala que nós precisamos congregar entre irmãos. Nós precisamos estar aqui para nós manter a nossa fé aumentando. Que uma coisa é verdade, a fé, a nossa fé, se ela não for acrescida, se eu não me engano, ela em 1 Pedro diz assim, você tendo fé e fazendo com que ela cresça, ela tem que crescer, porque se ela não crescer, ela vai diminuir. Não existe uma fé estacionada ali. Isso nós temos que tirar da nossa mente, ela não existe. Ou ela está com a setinha para baixo, acabando cada dia mais, ou ela vai estar subindo. Eu lembro, foi pastor nosso aqui do distrito, e eu gostava muito, onde ele estiver pregando, é lógico que ele tem aquele jeito dele. Eu acho que jubilou o pastor Marcos Saraiva. Ele falava eletrizante, irmão. Né? Ele pregava as mensagens dele de sábado, de domingo, de quarta-feira, era trazendo mensagens poderosas. E ele falava que a gente tinha que, talvez você recebeu uma bênção, e aí você fala ela de uma forma tão, uma bênção, você não coloca assim, parece que ele turbinava tudo. Tipo, se ele recebesse lá, olha, eu ganhei uma coisa que às vezes para você ou para qualquer outra pessoa seja insignificante, ele, ao contar para a pessoa, a gente tem que fazer com que aquilo, Deus seja glorificado naquilo, não importa, porque eu ganhei um carro novo, daí é bom, daí é grande. Mas se eu ganhei uma bicicleta usada, eu ganhei uma bicicletinha usada, não é uma benção, mas aí você fica até com vergonha de falar. Não. Então você tem que expor ali tudo, né? Tipo, agradecer a Deus até num simples copo d'água que você bebe, mas com fé mesmo, né? Para as pessoas perceber, no dia a dia a gente é visto na nossa vida, se você é uma pessoa que é grato a Deus pelas pequenas coisas, às vezes poucas ao modo de as pessoas verem, ou não, né? E isso que torna evidente na vida da gente. Porque se a gente deixar, às vezes, para que receber grandes coisas para dar glória a Deus, talvez você passe a sua vida inteira e não ganhe. E aí você vai passar a vida inteira sem dar glória a Deus. E no final da vida, às vezes, você consegue ver algumas pessoas olhando o seu histórico e tão desmotivado. Parece que a vida não fez sentido até ali. Mas quem vai fazer sentido na tua vida é quem está com você. Se Jesus estiver com você, você vai dar glória a Deus num simples copo d'água. Porque sem Ele nada você vai fazer. Ou a sua fé ela vai estar subindo, crescendo cada dia mais, vai depender de você. Nos seus momentos ali com Jesus, Ele vai estar vindo morar com você. Ele vai estar habitando em você. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso isso não vai ser exposto naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo. Despojo. O que é despojo? Despojo usado na Bíblia com algo assim que você ganha. Tipo, nas guerras era usado, você ia lá numa guerra, e aí quando você vencia a guerra, você trazia o que você, tudo lá, ouro, prata, ou então, se o cara tivesse abóbora, você trazia abóbora. Era aquilo, eu ganhei, eu trouxe. Era o despojo, você tinha aquilo da guerra. Jesus, quando Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quando Ele fala para a mulher samaritana, Ele não ofereceu ouro, não ofereceu prata, Ele não ofereceu para ele nada, Ele ofereceu a água viva, que era Ele mesmo, para viver com ela. Ela podia simplesmente pegar e encher o canto, então, me dá essa água aqui e ir embora, mas não. Ela sentiu sede dessa água viva, era isso que a gente tem que sentir dia após dia. E essa videira estiver enchendo a minha vida, enchendo a sua, não importa o que eu tenho,
para que eu motive as pessoas ao meu redor, elas vão ver isso vibrando em mim, vão ver isso evidente na minha. Por quê? Porque como ele disse assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, dessa videira sai vida, e você tem vida, e tudo que ele prometeu não foi bens materiais, ele te promete o despojo, depois de você sair, passar por pandemia, e depois, de repente, essa pandemia também, as pessoas pensam que o fim dela, a vacina, vai ser a salvação. Não se apegue a isso, se apegue a isso, porque isso é apenas mais uma passagem que nós estamos passando, um ciclo. Todas as dispensações da Bíblia ali, histórias, se você for ver, o povo teve esperança. Às vezes, alguma esperança que no final foi só ilusão, como correr, né, no arco-íris, no final dele tem um pote de ouro, de mel, né? É tudo. Salomão, o homem que foi mais rico do mundo, chegou no final da vida dele, ele falou que era correr atrás do vento. Jesus não promete essas coisas para nós. Aquela mulher, ela ficou feliz com a água viva. O nosso despojo, depois que tudo isso aí passar, será a vida que Jesus que vai nos dar. Esse é o despojo de todo ser humano, que passar por aqui, que obedecer, conforme 2 Crônicas 7,14, ele prometeu. Só que durante essa caminhada nossa aqui, ela seja ela longa ou curta, vai ter aflições, vai ter decepções. Sempre teve, sempre vai ter. Salomão, ele fala também que não há nada de novo embaixo do céu aqui, tudo que acontece é apenas um ciclo, né? Tem umas suas dispensações, e tudo vai acontecer de novo. Outro dia eu falei assim, e é uma realidade, daqui 100 anos, ninguém vai estar aqui. Se Jesus não voltar antes, a nossa geração vai vir outra, vai ter os problemas que nós tivemos, talvez um pouco maior, mas vai ter. Mas nós esperamos Jesus. Esse mundo, ele tem sufocado, ele tem apagado um pouco isso. Por quê? Porque o inimigo, ele tem colocado coisas na nossa vida. Às vezes coisas que você pensa que é bênção, e não é. Ele tem te cegado para você não ver que a nuvem já está quase, sabe, a nuvem quase do tamanho da mão de um homem já está aparecendo, pela fé posso ver. Ele tem te deixado surdo, você já não consegue ouvir mais os passos de um Deus que se aproxima. E hoje eu quero que vocês, de tudo que eu falei aqui, vocês levem somente uma coisa. João 15,5. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós vamos construir talvez alguma coisa, uma casa, comprar um carro, mas no final de tudo, isso vai ficar aqui. O despojo dessa guerra que nós estamos vivendo é a minha vida, é a sua vida. O banquete está preparado. Não deixe nada ofuscar, apagar da tua memória. Não deixe de entregar completamente a sua vida a Jesus, porque Ele muito em breve virá. Assim como Ele animou aquele dia aquela mulher que não sei que problema ela tinha, mas ela tinha problema. Eu não sei qual o problema seu. Eu tenho colocado todos os dias nas mãos dEle. Alguma ansiedade que nós temos, coloco nas mãos deles. Ele sabe tudo que nós estamos passando. E ele deixou todos os seus discípulos lá, ele fez uma pegadinha com ele. Porque talvez eles iam atrapalhar, não ia deixar falar com aquela mulher aquele dia. Vai lá, ficou ali sozinho. Porque aquela mulher precisava, desesperada, assim, que às vezes você esteja precisando. Ele vai fazer o que for para ter um encontro com você. Que Deus nos abençoe. Que esse Jesus, Ele quer fazer tudo por meio de nós, que nós possamos deixar Ele realizar as coisas. Vamos deixar um pouquinho nossos planos para que Ele realize através de nós. Amém? Tem uma música, oração? Então feche seus olhos, assim mesmo como estamos. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Que, mais uma vez, Senhor, nos leve para os nossos lares, com essa esperança acesa, com essa fé, Senhor, uma fé em ação, que nós possamos mostrar o Senhor para o mundo, através de nossas ações. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.